pessoal, bem-vindo ao meu canal, tá? Walter Dicas aqui, mais uma dica do canal. Para quem não sabe, eu sou técnico em refrigeração, tá? Eu também mexo com ar-condicionado. E eu queria passar aqui informações importantes, tá? Para vocês aí que tem dificuldade de mexer com esse controle aqui. A maioria das pessoas, normalmente, elas só utilizam duas teclas do controle, que é o ligar, o desligar, né? Esse aqui e às vezes um modo, ou aqui acolá alguma brisa, mas tem funções aqui que a pessoa não utiliza, tá? Então, nesse vídeo aqui eu quero dar dicas para vocês, tanto dicas para você economizar energia, tá? Você ter uma economia aí, se você estiver interessado em ter um pouco mais de economia, vou passar dicas aqui importantes, e também de algumas funções aqui que você vê que você não sabe nem para que serve, né? Então vamos começar. Primeiro aqui tem esse botãozinho azul, tá? Só lembrando que esse aqui é o controle do ar-condicionado Electrolux EcoTurbo, tá? Ele é convencional, pode ser que tenha também inverter, tem uns inverter que tem uma diferença um pouco, tá? Mas aqui é o EcoTurbo convencional. Então vamos lá. Esse primeiro botão você liga e desliga, né? Esse aqui é bem simples, eu acho que todo mundo sabe. Tem essa segunda função aqui que tem modo. Aqui é onde você vai configurar aqui as funções do seu ar-condicionado, né? É aqui que você vai botar na função resfriar, esquentar se for quente e frio, né? Se não for, não vai dar certo, vai só frio. Aqui que você vai fazer mudar cada função. Eu vou botar aqui no automático, primeira função aqui que começa no controlezinho aqui, ó, automático. Quer dizer o quê? Que é a função alto. Se está em 26, o seu ar-condicionado ele vai trabalhar automaticamente para deixar nessa temperatura aqui. Quando precisar esfriar ou esquentar, que está no automático, né? E vou passar para outra aqui. Esse pimbinho d'água aqui, ó, é desumidificação. Para que serve isso? Isso aqui é mais para local úmido, onde a umidade está muito alta. Você apertando esse botão, ele vai desumidificar o ambiente, tá? Sendo que o ar-condicionado ele já tem essa função, né? Ele já tira mais a umidade do ar, mas com essa função ativada ele vai acelerar mais ainda. Essa lâmpadazinha aqui que tem display é aqui, você consegue apagar aquele LEDzinho que fica lá no painel do ar-condicionado. Para quem se incomoda com aquela claridade no rosto, né? Você apertando aqui no rosto não, lá no painel, né, que quando fica escuro, clareia muito, né, aí você aperta aqui, vai apagar o painel ou acender. Aqui o ventilar, é onde você vai configurar aqui a velocidade, né, mas para isso algumas funções não vão funcionar, por isso que eu vou aqui no modo de novo, eu vou tirar aqui do desumidificar, vou colocar no ventilar, pronto, foi pro ventilar. Tá? Aqui, ó, pessoal, presta atenção. Se tiver nessa função ventilar aqui, o seu ar não vai esfriar, tá? Aqui é somente ventilar. E aqui, quando você aperta aqui, você consegue mudar aqui para baixo, médio e alto. Tem a velocidade do ventiladorzinho que fica lá dentro, que tem uma turbinazinha que faz aquela ventilação, viu? Então, aqui é a função ventilar. Às vezes, seu ar não está esfriando, porque está nessa função. A mesmo modo aqui da desumidificação também, às vezes ele não vai esfriar muito bem, tá? Ele esfria, mas às vezes ele atrapalha um pouco na ventilação, na resfriação. Aqui é a função que é o mais adequado, que é a função resfriar, que tem aqui que eu chamo a estrelinha da Frozen aqui. Você deixa aqui nessa função, vai resfriar, né? E aqui você vai também mudar aqui a velocidade do vento, né? Eu gosto de deixar aqui no máximo, porque vai resfriar mais rápido, é lógico, vai ventilar mais, né? Temperatura aí é para você deixar aí na temperatura que você desejar, mas só uma dica aqui. O conforto térmico, especialistas dizem, né? Para a maioria das pessoas, não para todas, tem gente que sente mais calor, tem gente que sente mais frio, mas que o conforto térmico está entre 23 e 25 graus, né? Que é aquela temperatura que você não vai sentir nem muito frio, nem muito calor, né? Que os especialistas falam. Então, 23 a 25 graus. E estando aqui também nessa temperatura, você vai ter uma economia de energia. Por quê? O seu ar-condicionado, quanto mais baixo você deixa a temperatura aqui,
mas ele vai trabalhar, é lógico. Vou dar um exemplo. Se agora, o momento aqui está em 25 graus de temperatura, você botou em 16, o seu compressor, no caso desse, que é on-off, né, que a gente chama, que é o compressor, que é o ar-condicionado mesmo convencional, ele vai funcionar, ele vai indo, ó, ele vai esfriando, vai baixando a temperatura até chegar em 16, né? Sendo que isso às vezes demora, né? Então, se tá em 25 e você botou lá em 16, é lógico que quando chegar aqui no 20, né? Se você botou no 20, vai chegar mais rápido, né? Do que no 16. Então, se você botar em 20, vai parar o compressor, né? Ele vai dar uma paradinha, aí depois atingiu a temperatura, depois vai subir 1 grau, 2 graus mais ou menos, e vai voltar a esfriar de novo, né? Aí ele fica nesse ciclo. E se você botar em 16, é lógico que ele vai demorar mais para chegar àquela temperatura, né? Então, por isso que quando você deixa a temperatura aqui mais alta, é porque ele vai chegar mais rápido nessa temperatura do que na outra, mais baixa, né? Então, quando ele chega nessa temperatura, aqui lá ele vai disparar, né? Ele vai parar. Enquanto o compressor dá aquela paradinha, ele para de diminui, né? O consumo dele, porque o que consome mais é o compressor lá fora. Nos sistemas inverter já é diferente. Depois, quem quiser pode deixar aqui nos comentários que eu explico mais ou menos por que o inverter ele é mais econômico. Aí vamos voltar aqui para os modos aqui. Esse último modo aqui é quente, tá? Nesse modo aqui é para quem tem quente e frio, né? Aqui no meu caso aqui é Nordeste, aqui essa função ela nem funciona. Se eu for lá no ar-condicionado e apertar lá para ligar, ele vai só dar um bip, ele não vai nem ligar, tá? Porque o meu aqui ele só é frio. Ele tem essa função, mas ele só é frio, ele não é quente e frio. Se o seu for quente e frio, ele vai funcionar, ele vai começar a esquentar o quarto, tá? No caso de esfriar, ele vai esquentar o quarto, entendeu? Pronto, das funções aqui do modo já foi explicado, eu expliquei o display, ventilar. Esse turbo aqui, quando você aperta essa função turbo, ele vai aparecer aqui o Tzinho. O que é que significa? Essa função turbo, ele vai botar o compressor no máximo. Seu ar-condicionado ele vai esfriar super rápido. Agora uma dica, você aperta ele, espera ele esfriar, quando você vê que está uma temperatura boa, você desativa, porque se você não desativar, ele vai ficar sempre no máximo, entendeu? Então ele vai consumir muita energia, entendeu? Esse auto-limpeza aqui é o seguinte, quando você aperta ele aqui que ele está ativado, quando você desliga o ar, ele fica funcionando por uns minutos, acho que 5 minutos mais ou menos. Vai aparecer até um AL, se eu não me engano, lá no display. Que é o que? Ele vai funcionar, a turbina do evaporador, por algum tempo para secar a serpentina lá da evaporadora, para evitar de criar mofo, para não ficar úmido, né? Para não proliferar bactérias, mofo. Então, esse auto-limpeza serve para isso, entendeu? Você desativa. Aqui é o time. Liga time e desliga time. Se você apertar aqui, ele vai aparecer para você configurar para ele ligar num determinado horário. Se você apertar aqui embaixo, ele vai aparecer para desligar num determinado horário, tá? Se vocês quiserem aí uma explicação melhor disso aqui, você deixa aqui no comentário, que eu explico com cada detalhe. Essa aqui, essa lógica aqui é bem simples, é a seta de navegação da temperatura, né? Ela serve também para ajustar o relógio aqui, ó. Quando vem bem aqui, ó, no caso aqui, relógio, quando eu aperto aqui, ó, eu consigo ajustar a temperatura aqui, ó. O time, o tempo do relógio, né? Que horas são? Se são 2 horas, são 3 horas, eu consigo, aperto de novo aqui, parou, entendeu? Temperatura, aqui esse aqui é interessante, quando eu aperto aqui, ó, ele mostra isso aqui, é a temperatura que tá no ambiente, tá? Tá 34 graus, sendo que esse controle aqui, ele tem uma margem de erro aí de mais ou menos 2 graus, aqui eu já fiz um teste com termômetro, aqui deve estar 32 graus, tá? Tem um erro aí de 2 graus. Quando você aperta de novo, ele mostra a temperatura, tá? Que você selecionou no controle para ficar. Essa aqui é a temperatura que está no ambiente e essa é a do controle. Então, tá, que se você ligar aqui 23, você deixa um tempo ligado.
Quando você apertar aqui de novo, aqui vai baixar. Conforme a temperatura vai baixando, aqui também baixa, tá? Aqui é o relógio, já falei. A brisa, isso aqui é para mudar aquele direcionalzinho, né? Aquela vanezinha que fica lá no ar-condicionado. Quando você aperta ela, ela vai movimentar. Se você quiser deixar ela numa posição que você deseja, é só você apertar de novo, ele vai parar. Se você aperta, ele vai ficar funcionando, ativado. Quando você aperta, ele para, tá? Esse Siga-me significa, esse controle, ele tem um sistema inteligente, né? Que ele tem um sensor, que esse Siga-me, quando você deixa numa temperatura, e você deixa o controle no local, perto ali de você, ou seja, o ar-condicionado ele vai trabalhar para deixar a área onde esse controle se encontra na mesma temperatura, né, que você selecionou. Que não seja ali, porque se você não apertar essa função, ele vai esfriar, vai deixar 23 ali, mais perto da evaporadora tem um sensor também. Então, quando chegar lá perto da evaporadora, como está mais perto, né, quando chegar lá, mas se você apertar essa função, quando a temperatura dele aqui tiver com 23 graus ali perto, aí aí é que vai atuar, entendeu? O ar-condicionado, que esse aqui também tem um sensor. E esse eco, né? Esse eco aqui é economia de energia, né? Ele fica ajustando o relógio, ele fica mudando a temperatura. É como se fosse o conforto térmico, né? E ele não fica uma temperatura muito baixa, nem muito alta, ele fica sempre ajustando para ficar uma temperatura mais adequada, né? Para não ficar muito frio nem muito quente. É como se fosse aqui a explicação que eu dei daquela economia de energia, que você deixar entre 23 e 25, só que aqui ele tem uma programaçãozinha. Se eu não me engano, em uma hora ele desce ele sobe 1 grau, alguma coisa assim, entendeu? Não me lembro direito. É isso aí, pessoal. Se tiver ajudado, se tiver ficado alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários, tá? E aí, se tiver gostado, deixa o like, compartilha e até a próxima.